Olá, vamos para mais uma reflexão do dia. E essa reflexão está hoje no livro de Josué, no capítulo 23, a partir do versículo 3, que diz assim: O Senhor, Ele pelejou as tuas batalhas. O Senhor peleja as tuas batalhas. O Senhor, Ele guerreia por nós. E é interessante que se nós pararmos para fazer um estudo bem aprofundado de Josué, nós teremos ali vários motivos para que nós possamos nos alegrar e nos permitir viver algo sobrenatural da parte de Deus, porque foi assim a trajetória de Josué. A palavra do Senhor diz que através dessa saída, dessa incumbência dada a Josué após a morte de Moisés, eles atravessaram o Rio Jordão. O Rio Jordão simplesmente se abriu e eles passaram por ele. Os muros de Jericó caíram por terra. A palavra do Senhor diz que o sol parou e também diz que eles tiveram vitória, eles foram vitoriosos. Isso me faz lembrar acerca de uma história que eu li, que fala a respeito de um jovem chamado Nadim Kouri. Esse jovem é um jovem liberiano. Sua mãe liberiana, fugindo no ano 2000 da guerra da Libéria, foram para Filadélfia. Eles foram a princípio para Minnesota, onde sua mãe trabalhava em um hotel como faxineira. Após ter sido mandado embora, eles saíram então de Filadélfia e foram para Minnesota, onde ali eles começaram, então, a tentar sobreviver nas condições precárias e difíceis. Kouri, então, foi estudar em uma das escolas, e esse bairro era um bairro muito violento, e nessa escola, Kouri passou a ter bullying, a sofrer bullying, a ter uma perseguição muito grande. Ele era um jovem de 13 anos, ele tinha 1,55 m de altura, e ele estava ali vivendo uma situação de uma repressão muito forte em torno de sua vida e de sua história de vida. Mas a narrativa dessa história é muito triste. Ao mesmo tempo, depois nós vemos o que a resistência, o que a força de um Deus que pode, o que o poder de uma fé é capaz de fazer. É interessante que, em meio a tantos ataques, ele continuou indo para a sua escola, até que chegou um dia que um grupo de colegas pegaram ele, levaram ele e arrastaram-no pela neve, açoitaram, bateram muito nele, colocaram ele numa árvore, com o intuito até mesmo de tirar a vida de Kouri. Mas o mais interessante é que, como a palavra do Senhor diz que não há nada oculto que não seja revelado, um daqueles jovens pegaram e filmaram e colocaram aquele vídeo no YouTube. Passou um tempo, houve uma repercussão muito grande, porque o que aqueles jovens estavam fazendo como plateia, tendo como plateia vários adultos que viam aquilo, mas ninguém falava nada. Mas quando houve uma circulação pela internet, pelas mídias, então chamou-se a atenção de alguns jornalistas, que inclusive havia um programa naquela época chamada The View, e esse programa então convidou o jovem e sua mãe para participar de uma entrevista. Ele chegou lá para participar muito timidamente, e falando a respeito do que ele havia passado, havia um grupo de pessoas, um grupo de moradores que estavam ali apoiando aquele momento e tentando ouvir um pouco a narrativa daquele jovem que tinha sofrido tamanha injustiça e tamanha perseguição por parte de seus colegas. E eles estavam ali naquele momento ouvindo o que aquele jovem falava, e uma palavra que aquele jovem falou: eu espero que outros que talvez tenham o mesmo tamanho que eu não sofra as mesmas retaliações e não seja humilhado como eu fui humilhado. É interessante que passou-se um tempo, logo em seguida abriram-se as cortinas. Esse jovem Kouri, ele era fã da equipe de basquete daquela cidade, que era o Philadelphia Eagles, e eles estavam ali, 3 dos jogadores, e um era o recebedor, que se chamava Sam Jackson. Esse rapaz, esse jogador, ele alto, porque os jogadores de basquete são altos, ele chegou e sentou-se do lado de Kouri, e ele então ali começou a falar, a conversar com Kouri, disse assim: olha, eu vou te dar o meu telefone, você será aquele que terá o meu telefone particular. E se alguém tentar mexer com você, vai ter que se ver com a gente. Será que vão ser capazes de querer enfrentar-nos? E o jovem ficou emocionado com aquele ato, porque afinal era aquele ídolo dele que estava ali dizendo para ele o seguinte: não se preocupe, porque se alguém tentar alguma coisa com você, eles vão ter que nos enfrentar. Olha o tamanho daqueles gigantes, a segurança que aquele jovem estava recebendo, o cuidado de Deus. Eu quero dizer para você que é um gigante, que é alguém tremendo, alguém poderoso, alguém que pode tudo em nossas vidas. Ele é maior do que
todas as coisas que possam passar. Ele é mais poderoso do que tudo que possa se pensar, que tem força para se mover ou fazer alguma coisa. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando você passar por uma situação, não se preocupe, porque você tem o melhor deles apoiando você, lutando no seu time. E é interessante que quando eu percebo, quando nós fazemos algum tipo de narrativa acerca do sacrifício de Jesus, e olhamos para um Jesus que foi tão corajoso ao ponto de ir em direção à sua morte, e Jesus caminhou em direção ao seu sacrifício de entregar sua própria vida. Ele não teve medo, porque Jesus naquele ato ele sabia que ele sairia vitorioso, porque estaria ali vencendo a morte. E é interessante que o único objetivo de Jesus e o que faz com que Jesus não tenha retrocedido, não tenha voltado atrás, é que ele sabia que ao entregar-se e vencer a morte, ao entregar-se como sacrifício, ele estaria proporcionando para cada um de nós a vida. Então, muito mais do que aquele sacrifício é saber que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário produz em nossas vidas a vida. Por isso que ele diz, eu vim para que você tenha vida e tenha vida abundante. Então aproveita e traga para você essa certeza. Você não está lutando sozinho. Tem um gigante. Você tem o melhor de todos lutando e pelejando por você. Que Deus abençoe a tua vida grandemente em nome de Jesus.